O que a gente viu ontem foi um pessoal celebrando. Bem, por um lado o pessoal celebrando e por outro lado o pessoal horrorizado, porque o Olavo de Carvalho vai aparecer agora, ou apareceu na verdade, de começar ontem isso, no horário nobre na TV aberta. Nesse caso, na TV Escola. Ou seja, o Olavo de Carvalho, o filósofo da piroca e do cu, apareceu e vai aparecer durante a semana na TV Escola, gente. Ou seja, os olavistas celebraram, comemoraram, porque finalmente o guru, o astrólogo da extrema-direita, vai aparecer agora na televisão como uma referência intelectual para a história do Brasil. E, por outro lado, muita gente, historiadores, inclusive, acadêmicos, ficaram escandalizados porque, na verdade, o Olavo de Carvalho participa de um documentário que é uma série do Brasil Paralelo, que é uma produção olavista, altamente negacionista histórica, como a gente vai ver aqui. É importante a gente analisar um pouco do que se trata essa série aqui, o que ela diz e como ela contribui para o imaginário olavista desse Brasil agora governado pelo Bolsonaro e pela extrema-direita. Então essa série se chama Brasil Paralelo, A Última Cruzada, e eles querem revisitar a história brasileira para entender as origens do Brasil e, mais do que isso, o que eles mesmos dizem textualmente, contribuir para aumentar o patriotismo dos brasileiros. E no fundo, o que você tem ali quando você vê os episódios, eu não assisti todos, gente, eu assisti 3 episódios, são 7 episódios, se não me engano, eu assisti 3 deles porque também é muita lavagem cerebral para você ficar assistindo todos os episódios. Mas basicamente o que eles fazem ali, primeiro, uma visão antiquada da história, uma visão antiquada do passado brasileiro, que já está em desuso. Esse não é mais o tom a partir do qual os historiadores sérios e conceituados trabalham com a história brasileira. Tem ali, entre os convidados, um grupo de pessoas que estão em todos os documentários do Brasil Paralelo, que são pessoas que não atuam no ambiente acadêmico e não têm credibilidade para falar sobre o assunto, mas que fazem parte desse núcleo olavista e que agora domina o MEC. Então essa é a grande preocupação, porque você tem um grupo agora de pessoas altamente fanatizadas pelo olavismo, ideologizadas e que estão contribuindo agora para a formação das pautas educacionais do Brasil, incluindo agora com o documentário negacionista histórico dentro da TV Escola. Eu já falei aqui anteriormente sobre um outro documentário deles, que é o documentário sobre o golpe de Estado no Brasil, o golpe militar no Brasil, que é o 1964, que também é negacionista histórico, na verdade, ele apresenta uma visão romantizada, assim como eles fazem também nessa série A Última Cruzada, uma visão romantizada do passado, que não corresponde aos fatos históricos em muitas circunstâncias, e que cria sua narrativa a partir de uma visão romantizada do passado, de mitos e de heróis. Então, na verdade, essa visão que eles têm ali é que existem heróis que atuaram durante a história do Brasil em defesa dos valores cristãos ocidentais. É uma visão extremamente simplificada do passado, simplória do passado, sem as contradições, sem as sutilezas do que se deu e também unilateral. Então eles mostram um lado da história e não mostram os outros mecanismos que se deram, os outros eventos que se deram, outras tensões que ocorreram no período e resumem milhares de anos de história, tanto de Brasil quanto de Portugal, em 7 vídeos de 1 hora. Por exemplo, resumem toda a história da Reconquista Espanhola, por exemplo, quando os cristãos espanhóis, quando os povos ibéricos reconquistam a Península Ibérica da tomada muçulmana, eles resumem isso num vídeo de 40 minutos. Séculos de um processo histórico que é altamente simplificado. E como eu disse, tudo se resume a uma guerra cultural, a um embate cultural. Nos primeiros episódios desse documentário que foi agora transmitido na TV Escola e vai passar ao longo da semana, eles criam uma imagem de uma guerra entre cristãos e muçulmanos, uma guerra cultural mesmo, de povos civilizados contra povos bárbaros, e depois isso, quando se projeta para o Brasil também, de povos civilizados, os portugueses contra povos bárbaros, os indígenas e depois também os negros africanos. Há uma tendência de passar pano para a escravidão, como se fosse algo normal. Bem, todos os povos daquela época faziam isso, portanto, os portugueses só fizeram uma prática habitual, sendo que o tipo de escravidão que se deu, o tipo de tráfico transatlântico que se deu, foi algo totalmente inédito e completamente brutal. Eles passam pano para a violência contra os indígenas também, passam pano para os bandeirantes, as bandeiras, né, que entraram pelo interior do país e causaram também massacres tremendos no Brasil. Há uma tendência a pensar numa dicotomia entre heróis e vilões, sendo que, na verdade, a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. Ou seja, como eu disse, é uma visão antiquada da história que já está em desuso, felizmente, e hoje historiadores sérios trabalham de maneira muito diferente. Eu quero ler aqui um trechinho de uma reportagem que saiu no El País, que se chama Deus Vult, uma velha expressão na boca da extrema-direita, que é uma entrevista com o historiador Paulo Pachá, que trabalha com a Idade Média. Então aqui tem um trecho que ele fala muito bem sobre isso, aqui sobre a abordagem do Brasil Paralelo. Ele fala o seguinte: aquele vídeo do Brasil Paralelo se refere aqui especificamente à série de documentários que está sendo transmitida na TV Escola. Aquele vídeo do Brasil Paralelo é supostamente um documentário sobre a história do Brasil. No entanto, o primeiro episódio é uma história da Europa, principalmente uma história da Europa medieval.
O principal ali, a ideia-chave, é a questão da civilização ocidental. A Grécia clássica é mencionada, a Roma antiga é mencionada, daí a gente fecha na questão da Europa, em quem tem uma parte sobre a expansão islâmica, para fechar então na Península Ibérica e depois progressivamente em Portugal, que é a assim chamada Reconquista. Então a ideia é, e eles estão embarcando nisso, que a chamada Reconquista na Península Ibérica seria uma cruzada. Então essas questões sobre as cruzadas no Mediterrâneo Oriental teriam acontecido também na Península Ibérica, e Portugal seria parte disso. Uma vez posta em movimento essa expansão, no documentário é vista primordialmente como uma expansão da fé cristã, os movimentos de expansão marítima e conquista colonial seriam parte dessa mesma lógica. A colonização do Brasil aparece lá como um processo histórico extremamente complexo que envolve diversos elementos. Aparece primordialmente como um processo de expansão da fé cristã, e essa expansão também daria as bases para essa percepção de identidade europeia. Então, na verdade, aqui o que o Pachá está falando, o que o historiador está falando, é que a tendência do olavismo, do Brasil Paralelo, enquanto produção em vídeo do olavismo, é de uma identidade cristã, ocidental e branca, principalmente. De tentar apagar aquilo que em inglês se chama de whitewash, que é apagar as distinções étnicas e tentar estabelecer como a única medida de civilização o povo branco europeu. E depois no final aqui tem uma pergunta do El País que é a seguinte: o que todos esses revisionismos históricos da ditadura militar, golpe de 64 e Idade Média têm em comum? E na verdade aqui o que o Pachá diz é que tem que tomar cuidado com o revisionismo, porque a história é revisionista. O trabalho do historiador é observar o passado e buscar elementos que vão aos poucos alterando a sua percepção sobre o passado. Então a história é uma atividade revisionista. O que ele diz é que na verdade o olavismo e o Brasil Paralelo, eles são negacionistas históricos. Eles negam novas contribuições da pesquisa histórica, eles negam fatos históricos às vezes, ou negam percepções históricas que são altamente difundidas no meio acadêmico. Então ele diz o seguinte aqui: uma coisa que eu acho importante pontuar é que, apesar de ser o termo mais utilizado, o mais adequado não é revisionismo. Então ele está falando que eu já expliquei. Mas negacionismo, porque a história, a historiografia é essencialmente revisionista. A gente está o tempo todo revisando e reinterpretando as nossas ideias sobre o passado. A questão desses movimentos todos em relação à Idade Média, ao nazismo e ao golpe de 64, não é exatamente uma revisão, mas é negar o conhecimento histórico que existe atualmente sobre esses processos históricos. Em relação à Idade Média, diferentemente de outros, não é revisionismo, porque não está propondo nada de novo, mas é uma interpretação que está completamente ultrapassada, ou seja, uma visão antiquada da história da Idade Média. A ideia aqui não é que a gente tenha uma ideia da Idade Média diversa e complexa e está se propondo algo completamente diferente disso. O que está se propondo é voltar ao entendimento que foi abandonado com o desenvolvimento da pesquisa histórica sobre o período. E aí, o que talvez seja mais interessante, essas pessoas negam todos os especialistas que estão habilitados para falar sobre isso. Por isso, negacionismo. E mais uma vez, você vê um processo clássico, típico do olavismo e desses extremistas de direita do Brasil. Eles questionam a academia, eles questionam especialistas, eles questionam professores universitários, eles questionam quem são autoridades no assunto, quem pesquisa esse assunto, quem tem artigos publicados, livros publicados, e selecionam um corpo de especialistas, entre aspas, aqui para falar no documentário, que não são nada, absolutamente nada. Não são reconhecidos na academia, não são reconhecidos no meio da historiografia, não são referências em nada, incluindo o próprio Olavo de Carvalho, que não é referência em nada também. Não é nem respeitado na parte de filosofia, nem na parte de história, nem na parte de ciência política, nem na parte de nada. Nem na astrologia, até onde eu saiba. Eu continuo citando aqui o historiador. Não é só uma negação de determinadas visões ou determinadas interpretações sobre processos e movimentos históricos. É uma negação da ciência histórica como um todo. Se formos olhar, vamos encontrar movimentos como o da Terra plana ou anti-vacinas. E me parece que tudo isso está bastante conectado. Daí o El País pergunta: tem mais algum ponto que você gostaria de abordar? O historiador Pachá responde: o discurso sobre o passado não é inócuo, ele tem consequências no nosso presente. O que estamos vendo nos últimos anos é como essas visões falsas e parciais sobre a Idade Média vêm sendo requisitadas para justificar atos de terror, massacres e todo tipo de opressão contra minorias. Se um discurso como esse frutificar, as consequências são essas. Existe certa responsabilidade social que envolve historiadores, mas também outros grupos, outros profissionais da sociedade em relação a esse tipo de negacionismo sobre o passado. Ou seja, você tem aqui um historiador sobre a Idade Média falando sobre os riscos de você ter um documentário como esse sendo veiculado como se fosse verdade histórica, como se fosse algo criterioso, algo sério. E isso passando na TV Escola, gente, com o Olavo de Carvalho, o mestre dos delírios, o mestre das teorias conspiratórias, enfeixando toda essa visão de guerra cultural que se dá no mundo. Eu vou deixar para vocês aqui essa entrevista no comentário fixado para que vocês leiam, porque tem visões interessantes aqui sobre o que eles fazem, como eles procedem e como essa visão antiquada deles, mitológica do passado, né, de heroísmo, de grandes homens brancos ocidentais europeus enfrentando a barbárie, como isso serve a um propósito de fortalecimento de um regime de opressão.
porque você tem uma visão patriarcal de sociedade, de homens fortes que estão lutando, armados, e você percebe esses elementos também no documentário do Brasil Paralelo. Você percebe como, por exemplo, ali você tem, em algum ponto do primeiro episódio, ali falando sobre desarmamento, né, que os ibéricos não tinham armas graças ao domínio do Império Romano, e quando os muçulmanos vêm, os povos desarmados não têm como se defender. Ou seja, você tem uma visão do passado, uma visão deslocada do passado, que serve para justificar uma visão do presente também. Para mim, na verdade, desses 3 episódios que eu assisti, o que mais reflete a visão olavista é o terceiro, que é sobre a Revolução, que fala sobre a Revolução Francesa. E eles tentam mostrar ali como a Revolução Francesa foi uma revolução esquerdista. Esse é um ponto crucial. Nós temos uma revolução burguesa, de grupos que representam a burguesia francesa, para eles é uma revolução esquerdista. Ou seja, eles utilizam uma revolução francesa, uma revolução do século XVIII, com um contexto político-social muito diferente do mundo atual, e utilizam isso para atacar a esquerda hoje. Do mesmo modo que eles fazem isso no passado. O modo como eles representam os muçulmanos, ou os indígenas, ou os negros escravizados, eles fazem de um modo para atacar temas atuais, como questões de cotas, por exemplo. O fato deles negarem a escravidão como algo brutal, como algo que foi particular naquele período histórico, o fato de eles negarem isso também reflete em como a gente interpreta o problema do racismo estrutural no Brasil hoje. E toda essa narrativa heróica também visa estabelecer uma retórica de violência. Você tem guerras para proteger a cultura cristã, e talvez hoje a gente precise também de guerras para preservar a cultura ocidental. Quem são os inimigos? A esquerda, os movimentos identitários, grupos de direitos civis, de direitos humanos, comunistas em geral, né, que eles têm esse termo que eles gostam de utilizar. Isso perpassa toda a produção do Brasil Paralelo e do Olavo de Carvalho. E devemos ressaltar também, influencia na mentalidade, na ideologia do governo Bolsonaro. E algo que está conectado a isso, embora não tenha diretamente a ver com o Brasil Paralelo, foi outro tema que surgiu ontem, que foi muito debatido na internet, que foi o Silvio Santos. O que o Silvio Santos fez agora? Bem, no domingo, no programa dele, ele fez um concurso lá de cantar a música Caneta Azul, Azul Caneta. Então você tinha lá participantes cantando essa música, e uma delas recebeu muitos votos da plateia, foram mais de 80 votos, enquanto as outras receberam 3, 4 votos. E qual é o detalhe disso? A que ganhou os votos, a que teria vencido pelo júri popular, era negra. O Silvio Santos foi lá, deu R$500 para ela, e também resolveu dar R$500 para as outras concorrentes, as outras participantes, e ele decidiu, ele achou que fosse melhor premiar, declarar vencedora uma branca. Então você teve a plateia ali, mais de 80 pessoas que votaram na participante negra, e o Silvio Santos vai lá e escolhe a participante branca. Então muita gente ficou indignada com isso, porque expressava um claro racismo do Silvio Santos ao escolher a branca e não a negra para vencer o concurso da Caneta Azul. De fato, tudo indica que foi racismo mesmo. A própria participação da negra ali, você ter 3 brancas e uma negra, já demonstra que seria tipo o elemento da diversidade. Vamos pôr uma negra aqui para mostrar que a gente também tem diversidade. Só que na hora de premiar, o Silvio Santos, por conta própria, decide que ele vai premiar a branca. Então, mais uma vez, você vê na televisão aberta, no caso, primeiro, a TV Escola ali, com essa narrativa olavista de guerra cultural, de preservação de valores ocidentais, cristãos, brancos, e por outro lado você tem o Silvio Santos também defendendo esses mesmos valores. Cultura ocidental, cristã e branca. Sendo que a TV, agora o SBT, junto com a Record, são as emissoras oficiais do bolsonarismo. Um ponto particular sobre o Silvio Santos aqui, só para estender um pouquinho mais sobre esse assunto, é que, na verdade, ele sempre foi assim, gente. O que nos horroriza é ver isso em 2019. Muita gente, muitas emissoras, muitos apresentadores mudaram o modo de apresentar o programa deles, mudaram a abordagem de certos assuntos ao longo das últimas décadas. Só que o Silvio Santos, junto com o Olavo de Carvalho, estão na Idade Média ainda. Então eles não acompanharam a marcha dos tempos, não acompanharam as mudanças da história nem as mudanças de percepções sobre o racismo, por exemplo, ou sobre a cultura ocidental. Se vocês lembrarem aqui, semanas atrás, no seu programa também, o Silvio Santos, gente, fez Heil Hitler lá. Então, assim, é simplesmente inacreditável o modo como a gente parecia ter avançado em certos temas, em certas questões, e você tem forças reacionárias, forças retrógradas que estão puxando para o passado e resgatando certas práticas que são inaceitáveis hoje. Então, por um lado, você tem o negacionismo histórico indo para a TV Escola, ou seja, o seu filho agora, em idade escolar, pode estar assistindo um documentário negacionista histórico, que revê o passado de maneira negativa, que nega conquistas históricas e de interpretação histórica com base em documentos e com base em especialistas conceituados, e por outro lado você tem um apresentador de TV que já deveria ter se aposentado, gente, porque o Silvio Santos, cara, sempre tem uma merda que ele diz ou que ele faz no programa dele. O Heil Hitler foi um absurdo, e agora também esse ato de racismo dele, quando ele decide quem merece ganhar o prêmio, desconsiderando o que o povo quer, no caso ali, naquela plateia dele decidiu, escolhendo uma branca porque ele não quer dar o prêmio para uma negra. Como eu disse, eu vou deixar aqui no comentário fixado as referências para esse vídeo aqui, material para você entender esse documentário do Brasil Paralelo. Deixar também o vídeo do Silvio Santos para vocês assistirem aqui o que ele fez.
Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Primeiro sobre o Brasil Paralelo na TV Escola, TV estatal agora, TV aberta, transmitindo um documentário negacionista histórico com o Olavo de Carvalho aparecendo. O que vocês pensam sobre isso? E também sobre esse quadro aí do Silvio Santos e o ato racista dele lá. O que vocês pensam sobre isso? Se vocês viram isso também, o que vocês pensam sobre esses 2 episódios? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!